Wesley e a Marina, eles estão retornando hoje, tá? E aí foi decidido em conselho que eu estaria compartilhando a mensagem dessa noite com vocês, tá bom? Para mim é uma honra, é um prazer, tá? Levíticos 26, a partir do versículo 3. Isso, a partir daqui. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuvas na estação certa, a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra até aqui. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus que nessa noite, nós te pedimos, como igreja do Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito, ó Deus, use de mercê, ó Deus, por nossas vidas, e ministre, Pai amado, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Faz assim, Pai, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que o Eli leu faz abertura ao que Deus colocou no meu coração para falar hoje à noite. Nós estamos num mês onde nós temos sido desafiados a vivermos uma colheita abundante. Nesse mês de novembro, a proposta, o propósito de Deus, aquilo que nós fomos desafiados a viver, foi pelo nosso pastor, é que o mês de novembro nós tivéssemos uma colheita abundante. Afinal de contas, como ele mesmo tem falado aqui, um avião não decola no início, ele decola no final da pista. Então nós estamos chegando, nós já estamos na metade, mais da metade do mês de novembro, e está na hora da gente começar a ver esse avião começar a levantar para a glória de Deus. Irmãos, esse ano foi um ano extremamente complicado, extremamente difícil. Se você disser que você teve um ano assim, onde não lhe faltou nada, onde tudo aconteceu, eu vou dizer, Deus te abençoe e continue te abençoando, porque comigo não foi assim. E com muitas pessoas que eu conheço, foi um ano de escassez, foi um ano de dificuldade, foi um ano que a gente quase teve que fazer um sorteio para saber que boleto que a gente ia ter que pagar no mês. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando. E eu sou prova disso. Eu vou testemunhar no finalzinho o que Deus fez. Eu convido você nessa noite a pensar junto comigo a respeito de uma colheita abundante. E essa colheita abundante, ela é resultado da obediência a Deus. Uma colheita abundante é resultado da obediência a Deus. No texto que nós lemos, Levíticos 26, de 3 a 5, no contexto dessa passagem, eu vou falar um pouquinho. Eduardo, você põe uma foto que eu coloquei aí. Nessa foto está resumido o contexto dessa passagem. Por quê? O livro de Levíticos foi escrito também por Moisés, e nesse livro, Deus está formando o seu povo. E aí, Deus aqui, Ele então ensina ao povo um princípio extremamente importante que
esse princípio vai se repetir por várias vezes, em várias situações. O Eli citou 2 casos aqui, nessa noite, de pessoas que resolveram obedecer a Deus e que experimentaram a bênção de Deus nas suas casas, nas suas vidas. No caso, as 2 viúvas. Esses textos que foram citados pelo Eli aconteceram bem depois desse texto de Levíticos 26. Mas o contexto da passagem diz o seguinte, que quando o povo obedecia a Deus, eles iriam comer do melhor da terra, eles iriam se fartar, eles teriam em abundância, não faltaria nada para eles. Antes de terminar uma colheita, antes de terminar o período de colheita, eles já começariam a colher de novo, né? E no contexto da passagem, a partir do versículo 13, depois vocês podem ler em casa, vocês vão perceber que e aqui onde começam os sis de Deus, se vocês me desobedecerem, se vocês se cansarem daquilo que eu determinei que vocês fizessem, se vocês não levarem em consideração o que eu pedi que vocês fizessem, vocês experimentarão o pior dessa terra. Vocês vão experimentar doenças, vocês vão experimentar dificuldades, vocês vão experimentar tristezas, vocês irão experimentar morte, vocês irão experimentar desperdício, e vocês não vão conseguir estar bem. As suas famílias não terão sustento, e vocês ficarão desesperados. De um lado, a obediência, do outro, o experimentar a desobediência geraria. E pela primeira vez, Moisés se levanta como um profeta, digamos assim, nesse momento, porque ele chama a atenção, fala o que o povo tem que fazer, mas também chama a atenção e mostra, se o povo não fizer aquilo que o próprio Deus determinou. Eu gostaria que o Eduardo colocasse o capítulo 26, os versículos 1, 2 e 3, eu gostaria de ler com vocês, e aí vocês vão entender o porquê do contexto dessa passagem. Levíticos 26, versículo 1, 2 e 3. Por favor. Diz assim: se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês a chuva. Não, Eduardo, aí é o 4, a partir do 1. Isso, aí. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Tampouco coloquem qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pela primeira vez, ele fala aqui que ele é o Senhor, o Deus de vocês. Lembrando que Deus está instituindo algo que deve passar a acontecer a partir dali. Versículo 2, por favor, Eduardo. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, aí vem todo aquele texto que a gente leu a partir do versículo 3. Eduardo, no 4º slide, você pode abrir para mim? Nós vamos ver, irmãos, que o contexto dessa passagem nos diz que aconteceriam bênçãos por causa da obediência. E aí, nós vamos ver chuvas na época certa, colheitas abundantes, paz, segurança e a presença de Deus entre eles, que é o mais importante. Pela primeira vez, Deus promete que vai estar entre eles, muito semelhante ao que Jesus Cristo veio fazer aqui. E aí a expressão aqui
se fazer presente no meio do povo é literalmente tabernacular, porque era o lugar onde Deus aparecia no meio do povo, dentro do tabernáculo. Pode passar, Eduardo. Ainda, em relação ao contexto, para a gente entender a passagem, nós vamos ver, a partir do versículo 1, que a palavra Senhor, aí, tem um porquê. Por que que ele diz, eu sou o seu Senhor? Porque antes ele está chamando a atenção para que o povo, em momento nenhum, façam imagem de esculturas. E ele está chamando o povo a não ser um povo idólatra. Um povo que, por mais que viesse a desculpa, a gente fez porque a gente queria lembrar. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, vocês não precisam fazer nada para se lembrar de mim, porque eu estou todos os dias com vocês, vocês não podem se esquecer. Pode seguir, Eduardo. Segunda parte do contexto que é importante a gente entender, que por causa do que Deus fez, e aqui, queridos, ele vai falar a respeito dos sábados, e a palavra no original, sábado, está no plural. O que é que isso quer dizer, pastor? Quando a palavra sábado está no plural, por causa dos sábados, né? Então, Deus está fazendo referência a respeito de todos os dias do calendário, principalmente as festas. O povo judeu era um povo extremamente que gostava de celebrar, de comemorar. E isso tinha sido instituído pelo próprio Deus, porque todas as vezes que acontecia algo de extraordinário, um milagre acontecia, um livramento acontecia, Deus pedia ao povo que celebrasse. Então, geralmente isso acontecia durante os sábados. E aí, a ideia de reverenciar, não se esqueçam dos sábados, em outras palavras não esqueçam dos feitos que eu fiz para vocês. Pode passar, Eduardo. Nós vamos ver agora, aqui, na parte B do versículo 2, quando ele fala a respeito do santuário, por causa do lugar onde Deus habita. E esse santuário nos faz lembrar de 1 Coríntios 6,19. Mas, no versículo 2, a parte B, fala que Deus se faria presente no meio do povo. Já em 1 Coríntios 6,19, fala que o Espírito Santo de Deus passaria a morar dentro de nós. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o intuito de Deus é dizer, eu estarei presente. No Antigo Testamento, ele está presente no tabernáculo. No Novo Testamento, ele está presente dentro de nós, bem mais perto, deixando de lado a religiosidade. Quando a palavra de Deus diz que Jesus, ele é Emanuel, Deus conosco, é exatamente isso. Aquele que veio habitar entre nós e veio fazer a diferença, estando entre nós. E aí, quando nós chegamos aqui, nós precisamos entender que esse texto de Levíticos, ele fala do Deus que é Senhor da semeadura e da colheita. E a gente aprende aqui e nos outros textos da Bíblia, ele vai usar sempre essa analogia, que toda colheita abundante na vida espiritual não acontece por acaso, mas é fruto da fidelidade do Senhor e da obediência do seu povo. Deus é fiel com o seu povo, até que o seu povo obedeça a Ele. A palavra de Deus também vai nos ensinar que assim como no campo, ninguém colhe o que não plantou, é princípio, na vida cristã também colhemos segundo a semente que é lançada. E quando nós olhamos para esse princípio que foi gerado por Deus, passado a Moisés, trazido ao povo,
nós vamos ver que uma colheita abundante é resultado da obediência a Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos verdades da colheita, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A respeito de apenas 2 verdades. Nós encontramos na Bíblia muitas outras verdades a respeito da colheita, mas a primeira verdade que nós encontramos a respeito da colheita está em Gálatas 6, no versículo 7 e 8. E a palavra de Deus diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. E aqui nós aprendemos que, como primeira verdade de uma colheita abundante, nós colhemos conforme o que semeamos. Eu estava falando sobre isso hoje com o pessoal na clínica onde eu trabalho. Eu levei essa palavra para compartilhar com eles. Eu estava falando que eu posso até não acreditar em Deus, que eu posso até pertencer a uma outra religião, mas esse princípio é um princípio que obedece às leis da natureza. Biologicamente, eu vou colher conforme eu semei. Jesus pega esse exemplo, pega essa amostra daquilo que ele fez e nos ensina que nós vamos colher conforme aquilo que nós semeamos. E eu não posso brincar com Deus. Eu não posso plantar uma semente e achar que eu vou colher em algum momento, que eu vou colher outra. Não tem como. E aí, quando a gente olha para o texto que nós lemos agora no Novo Testamento, e quando nós lembramos a respeito do que foi nos ensinado e nos passado por Deus, através de Moisés, nós vemos que maldições aconteceriam por causa da desobediência, por causa do fruto, da semente que estava sendo plantada. A desobediência, particularmente a idolatria que era comum na região de Canaã, resultaria em castigos severos. Ele fala isso no versículo 1. Esses castigos incluem pavor repentino, doenças, derrotas militares, fome extrema, dispersão entre as nações e medo constante. A advertência aqui é que toda vida que o povo começasse a desobedecer, eles lembrassem da advertência à correção. Os castigos divinos eram vistos como uma forma de correção. Um método de Deus educativo para fazer o povo lembrar da importância de sua presença e se arrepender dos seus pecados. Quando nós olhamos, queridos, o texto, nós somos lembrados, porque o próprio Deus já tinha avisado, já tinha mostrado o que aconteceria. Então, nós vemos aqui que Deus estabelece um padrão, e o padrão é aquilo que plantarmos, isso que vai crescer, vai florescer e que vai frutificar. Se nós semeamos no espírito, ou se semeamos na carne, nós vamos colher de acordo com o espírito ou de acordo com a carne. Cada tipo de semente produz o seu fruto. E como eu falei, independente do que eu penso, da filosofia que tem na minha cabeça, no meu coração, esse princípio deve ser observado. E se ele não é observado, porque eu não acredito, eu não creio assim, eu não penso assim, a colheita não vai deixar de acontecer. Eu não posso dizer, eu não quero colher, não vai chegar na minha porta. Vai chegar na minha porta sim. É inevitável, não tem para onde correr. E eu preciso pensar, fazer uma reflexão, voltar os meus pensamentos para aquilo que só eu e Deus sabemos. Aquela terra onde ninguém anda, como diziam nossos pais, o nosso coração.
porque é algo particular, é algo subjetivo para os outros, mas é real para nós. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que nós plantamos ou deixamos de plantar, a semente utilizada vai florescer, vai frutificar, e nós precisamos perguntar para nós mesmos o que nós temos feito. Lembrem-se, a palavra de Deus diz que o próprio Deus estaria e andaria conosco. Qual a explicação bíblica Paulo dá para esse texto de Gálatas 6, versículos 7 e 8? Paulo nos lembra aqui, irmãos, que a espiritualidade cristã não é baseada na sorte, mas em princípios divinos, que Deus estabeleceu um padrão, e o padrão é esse: aquilo que eu plantar, é isso que vai florescer. Se semearmos no espírito ou semearmos na carne, a cada tipo de semente vai ser produzido igual à semente mãe, ou à semente que gerou a nova árvore. O que é que nós poderíamos pensar como aplicações práticas para os nossos dias, para as nossas vidas? Se nós semeamos oração, nós somos capazes de colher paz. Se temos uma vida devocional, e essa vida devocional de busca a Deus, ela pode se tornar uma semente poderosa. Mas mesmo que a colheita demore, ela vai acontecer no tempo certo. Se semeamos amor, nós vamos colher relacionamentos restaurados. Se semeamos pecado, colheremos consequências amargas. Hoje as pessoas ficaram me perguntando: e o livre-arbítrio? Ô professor, aonde que está a oportunidade de cada um fazer a sua escolha? E aí eu perguntei para eles: e o que é livre-arbítrio? Quando eu penso que se eu decidir que eu não vou pecar, eu não vou conseguir cumprir com essa proposta que eu estou fazendo. Porque se hoje eu decidir, eu não vou pecar, eu não vou conseguir cumprir. Então, que livre-arbítrio é esse? Que eu posso decidir algumas coisas e outras não. E aí, quando eu decido, eu sempre penso nas consequências que eu vou ter. A palavra de Deus ensina que livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho, teologicamente falando, livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de ir contra a minha própria natureza. E eu não dou conta de deixar de pecar. Eu não dou conta de ir contra a minha natureza, que é pecaminosa. Mas, mesmo que isso não aconteça, nós temos uma solução, porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E é como se a gente ficasse sem uma forma de arranjar uma resposta para solucionar esse problema. Se eu não posso ir contra a minha natureza pecaminosa, então é o fim para mim. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus diz que Jesus veio e morreu em nosso lugar, e por causa daquilo que Ele fez, eu posso ser perdoado. Não importa o que eu faça, se eu me arrepender, eu serei perdoado. Observe que no livro de Levíticos, o próprio Deus chama a atenção do povo para que esse povo esteja voltado a pensar e a refletir que se em algum momento eles desobedecerem, eles precisarão se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, para que o salário, como a palavra de Deus nos ensina, o salário do pecado é a morte, para que as coisas ruins, para que as portas não sejam abertas, como a gente aprendeu aqui no curso de batalha espiritual. Quando eu abro portas para que o mal tome conta e se aposse de algumas áreas da minha vida, e então eu passe a ser escravo. Isso pode acontecer com o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que o maligno não pode tocar num Filho de Deus, mas
o pecado pode abrir portas. E aí assim, eu posso dar lugar ao inimigo, ao mundo e às minhas paixões, e aí eu vou sofrer as consequências das minhas próprias escolhas. Que pergunta que nós podemos fazer quando nós pensamos nessa primeira lição, nessa primeira verdade que nós aprendemos? Que nós colhemos o que semeamos. É aqui, irmãos, que nós vamos, quando sairmos daqui, poder levar essa pergunta no nosso coração. O que você tem semeado na sua semana? Quais as sementes espirituais estão precisando ser substituídas na sua vida? Para que você não experimente exatamente aquilo que foi direcionado a Moisés por Deus e ao seu povo, e de uma certa forma esse princípio chega até os nossos dias. O que eu posso fazer? Que semente eu tenho plantado e que eu devo evitar? Ou que semente eu não tenho plantado e eu preciso começar a plantar? Queridos, eu já trabalhei na zona rural, e aqui no Centro-Oeste, nós temos um período de grande safra, e o período de entre safra, onde eu planto novamente e eu colho a safrinha, que eles chamam, né? E o texto nos diz, nós temos aproximadamente entre 6 a 5 meses, entre o período que vai começar a chover de novo. Vez por outra vai chover, aí o pessoal fala que é a chuva das frutas, né? Agora de dezembro, chuva da manga, chuva do caju. Acontece às vezes no mês de julho, no mês de agosto. Esse ano aconteceu bem mais tarde, né? Lá para o início de outubro. Mas no Ceará, fazendo a comparação, chove 3 meses, possivelmente janeiro, fevereiro e março. Se até março não choveu nada, como diz os experientes, até o dia 20 de março não choveu, não vai mais chover. Pastor, fica sem chover no Ceará? Ou se fica. Eu lembro do meu sobrinho dizendo, tio, está caindo água do céu. Ele tinha 3 anos, quando ele viu a chuva pela primeira vez. Se deu conta de que a chuva estava acontecendo. O texto que nós lemos, irmãos, fala que a bênção do Senhor vai chegar para aqueles que, entre uma safra e outra, não vai parar de produzir a terra, não vai parar de produzir. Entre a colheita das uvas e a colheita das sementes dos grãos, uma e outra vão se encontrar. Tamanha é a proposta de Deus para aqueles que obedecerem à sua vontade, para aqueles que, resignados, resolverem fazer a vontade de Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que nós temos semeado? Quais são as sementes espirituais que nós temos plantado, que precisam ser substituídas nas nossas vidas? E como segunda e última verdade, baseado em João 15, do versículo 1 a 5, a colheita acontece de forma abundante, e ela vem da permanência em Cristo. E nós vamos utilizar um outro texto que também fala de plantio, ou de enxerto, porque aqui nesse texto de João, nós vamos ver o próprio Jesus falando da videira verdadeira. E aí a gente pega um outro exemplo de um princípio divino que foi instituído pelo próprio Deus e de uma verdade que é universal e que deve ser observada como uma lição espiritual para as nossas vidas,
Esses dias o pastor falou a respeito disso aqui. E eu trago isso à memória novamente. Mas, especificamente, nesse texto de João, é dado uma ênfase, onde o próprio Jesus diz assim, que Ele é a videira verdadeira, e Ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, se eu permanecer na videira verdadeira, que é Cristo, tudo que Ele me nutrir, eu vou ser nutrido, eu vou conseguir florescer, e eu vou conseguir frutificar. Por quê? Nesse texto, lembrem-se bem, nós fomos feitos para darmos frutos, e darmos, em alguns momentos, muitos frutos. Não é só dar fruto, o objetivo é dar muito fruto. E vez por outra, para que isso aconteça, a palavra de João aqui, quando Jesus conta e ensina ao seu povo a respeito disso, é que Jesus é a videira verdadeira. E ele afirma que a frutificação é consequência direta de estar unido a Ele. Não tem como eu pegar um galho da videira, tirar e esperar que ela vá frutificar, ou cortar e deixar de lado e esperar que, do mesmo jeito que a videira que está ali, os ramos que estão na videira, vão frutificar, e aquele que foi cortado, apartado da videira, consiga frutificar também. É impossível isso acontecer. O que vai acontecer, o que a gente espera na observação, que muitas vezes as pessoas fazem, é que quando você tira uma planta, corta um galho de uma árvore, ela acaba secando. Ela acaba murchando, secando, porque ela não consegue mais receber todos os fluidos necessários para que ela continue viva. Nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, que não é a força humana, não é a estratégia, a inteligência, mas é a comunhão com Cristo que dá vida e que produz fruto. Hoje uma pessoa está falando assim, pastor, em relação àquilo que você trouxe aqui, a mensagem que você trouxe de manhã, mas se eu decidir, se eu fizer, eu falei, não é sobre você. Ela, então eu tenho que me converter, é isso? Eu tenho que estar em Cristo. Se o estar em Cristo é se converter, então é isso. É sobre isso que o texto está falando. É sobre isso que Jesus está nos ensinando. E essa verdade não pode jamais sair do nosso coração. Quando eu estou na videira verdadeira, quando eu estou ligado a Cristo, eu vou entender que permanecer nele não só é fundamental, é essencial para que aquilo que eu fui feito, o texto diz, eu fui feito para que eu dê fruto, muito fruto. Eu preciso permanecer nele. Irmãos, pregar o evangelho para alguém não é mérito seu, porque a ação é do Espírito Santo. Não é você que convence ninguém do pecado, da justiça, do juízo. A palavra de Deus diz que essa é a ação do Espírito Santo, então a glória não é sua. Quando você ora por alguém, quando você aconselha alguém, quando você intercede por alguém, quando você ajuda alguém que está precisando, o mérito não é seu. Esse fruto não vai acontecer ou não acontece, não é porque você teve vontade, partiu de você. A ideia foi sua, o projeto foi seu, o projeto é de Cristo. A vontade, quem vai colocar é o Espírito Santo de Deus. E diga-se de passagem, se você não fizer, Ele vai constranger você em amor a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Lembra
ideia do escravo da orelha furada? A vontade não é minha, a vontade é do meu Senhor. É Ele que me direciona a fazer o que eu preciso fazer. Quando eu olho para esse texto, e eu penso assim, o que eu posso fazer então baseada nessa verdade? Que eu já sabia, eu só estou sendo lembrado nessa noite. Eu posso te falar, priorize tempo diário com Jesus. Lembram que Ele falou que vai estar entre nós? E se nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, irmãos, não tem como dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus e que eu não tenho comunhão com Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Não tem como eu dizer que eu tenho comunhão com Cristo, ou que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, se as minhas ações, elas não correspondem, a minha prática não corresponde com aquilo que Jesus me ensina, com aquilo que Ele determinou que deveria acontecer. Quando eu tiver a oportunidade de julgar, a gente cantou hoje aqui, eu não vou julgar. Quando eu tiver a oportunidade de atirar a pedra, como se eu não fosse também aquele que poderia se virarem contra mim e dizer assim, mas você também tem pecado. E quando é feita a pergunta, que Jesus tão bem fez as pessoas ali para que eles refletissem a respeito da atitude deles, quem aqui não tem pecado? Seja aquele a atirar a primeira pedra. E todos chegaram à conclusão que ninguém podia fazer isso. Então eu preciso priorizar tempo diário com Cristo, com a leitura da palavra, em oração. A comunhão, o estar ligado à videira verdadeira, irmãos, consiste em entender que o adubo que faz a gente florescer, assim como as plantas precisam, de nitrogênio, de cálcio, de potássio, tudo aquilo que a gente encontra no adubo químico ou orgânico, nós vamos encontrar numa vida espiritual de busca a Deus, onde se eu sei que eu preciso me alimentar, eu preciso me fortalecer de nutrientes para poder frutificar, eu vou precisar ler a Bíblia, eu vou precisar orar, eu vou precisar experimentar essa prática todos os dias na minha vida. Mas pastor, o texto de João 15 fala que Jesus vai podar. Irmãos, a poda é necessária. A poda é necessária. Quem já teve curiosidade para pesquisar a respeito de como que acontece mais ou menos entre junho e julho a poda da videira, para que quando chegar no mês de dezembro ela esteja produzindo, né? Tem lugares e tem pessoas que conseguem fazer a poda 2 vezes por ano e a videira produzir 2 vezes por ano, mas naturalmente ela produz uma vez só. E aí, a partir do momento que ela produz, caem todas as folhas, os frutos já foram tirados, e aí fica só os galhos, e a planta entra num período de dormência, assim como as plantas do cerrado. E aí, você não mexe nela, mas antes, quando chegar o momento certo de fazer a poda, de dezembro, de janeiro até julho, você vai precisar chegar no momento certo onde você vai fazer a poda, possivelmente entre o mês de junho e julho. E a ideia é que aquele galho que foi podado ano passado, ele vai produzir outros galhos e ele vai engrossar. E aí você corta todos os galhos
aproximadamente entre 25 centímetros e 50 centímetros, mais ou menos isso. E aí aqueles novos galhos que estão ligados àquele galho que nasceu ano passado, que está ligado à videira verdadeira, eles vão produzir. Quanto mais poda eu fizer, mais a planta vai produzir galhos e possivelmente vai aumentar a sua produção, porque tem lugar onde ela vai poder florescer e frutificar. E nesse texto, a palavra de Deus nos diz que quem faz isso é Jesus através da ação do Espírito Santo. Irmãos, às vezes Deus corta o que nos impede de frutificar. E aí vão ser os hábitos, às vezes os relacionamentos, às vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É necessário, é fundamental que aquilo que não está legal, não está de acordo com aquilo que o próprio Deus instituiu em Levíticos 26, e no texto que nós lemos, de João, no capítulo Gálatas, 6, 7 a 8, e também no texto de João 15, de 1 a 5. É importantíssimo que a gente entenda que às vezes Deus vai precisar fazer isso. E nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos servir no reino de Deus com humildade. Como assim, pastor, servir a Deus com humildade? Porque eu preciso entender, queridos, que não sou eu, não é por causa de mim que os frutos são produzidos, mas é por causa da ação de permanecer em Jesus, a videira verdadeira. A palavra de Deus diz que o ramo não vive para si. Nós não somos donos de nós mesmos. Para que nós existimos? Nós existimos para estarmos ligados, para servirmos a videira. Qual é o nosso objetivo? Dar fruto. Para isso eu preciso estar ligado. E aí eu preciso, quando eu penso nisso, entender que o meu dom, ou os meus dons, eles não são para a minha glória. Eles são para a glória de Cristo e para a edificação do corpo de Cristo. Em todas as igrejas onde eu fui pastor, e eu tive a oportunidade de ensinar, eu sempre falo o seguinte, que Deus dá dons à igreja. E às vezes quando você não vem à igreja, a gente estava estudando isso na semana passada, dando discipulado, né? Quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos congregar. Quando eu não venho à igreja, pode ser que naquele dia alguém precisava que eu exercesse o dom que Deus me deu na vida dele. E aí se eu não estou presente, ou se eu não consigo entender que o dom não é para mim, é para ser usado em prol de abençoar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, eu vou estar em dívida com Deus e com a pessoa que precisou que Deus me usasse como instrumento na vida dela. Pastor, tem uma pergunta nessa parte aqui também para o meu coração? Tem sim. Pergunte aí para o seu coração, em quais áreas Deus está te podando para que você dê mais frutos? Para encerrar, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo esse mês. Lembra o dia que o pastor falou que o mês de novembro era um mês era um mês da gente buscar em Deus, da gente pedir a Deus para que Deus fizesse, para que nas nossas vidas, para que Deus fizesse, para que nós fizéssemos em Deus uma colheita abundante. E ele estava falando da questão financeira também. Há 3 semanas atrás, eu estava compartilhando no grupo de vida da dificuldade que estava sendo de permanecer
aqui em Brasília. E aí o pessoal, mas pastor, você vai embora? Eu falei, não estou tendo escolha. Porque eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso ter dinheiro para manter a minha família aqui. E aí as coisas estão complicadas, estão difíceis. E algumas pessoas falaram, pastor, você não pode ir embora. E os meninos, como é que eles vão ficar? Eu falei, eles se virem. Ou então eles vão embora com a gente. Mas não tem jeito. Mas pastor, você já perguntou para Deus se é a vontade de Deus que você vai embora? Eu falei, não perguntei para Deus não. Mas humanamente é o que eu consigo enxergar de possibilidade. E aí o pessoal do grupo falou, nós queremos orar por você. E aí eles oraram por mim. E aí na semana seguinte, nós tivemos reunião do conselho. E aí chegou o final do ano, todo ano a gente precisa dizer se a gente vai continuar ou não, permanecer para o ano seguinte. E o pastor Lincoln me perguntou, e aí? Fiquei sabendo, parece que você está pensando em ir embora. Eu falei, não estou pensando em ir embora não. Eu estou dizendo que do jeito que as coisas estão, não tem como permanecer aqui em Brasília. Eu tenho 2 filhos que estão estudando, eu estou pagando universidade para os 2. E eu comecei a trabalhar como professor temporário, mas meu contrato vence agora, dia 18 de dezembro. E o meu chamado, o contrato que eu fui chamado, era para 1 mês só. E aí de 1 mês virou 2 meses, 3 meses, e depois eu fiquei sabendo que eu iria ficar até o final do ano. Só que antes disso, algumas coisas começaram a acontecer. No dia que eu fui chamado para o contrato, eu cheguei em casa, depois de um dia de trabalho bem complicado, eu estava muito cansado. Para quem não sabe, eu trabalho em uma clínica psiquiátrica. Sou responsável por toda a parte educacional da clínica, por acompanhar os pacientes e também trabalho fazendo algumas oficinas. E aí, eu cheguei em casa e a Adriana falou assim, amor, cortaram a nossa luz. Esse ano, eu acho que foi a 6ª vez que isso aconteceu. Como assim, pastor? Sim. E aí eu fui para frente do computador e eu falei, Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais. E no mês de julho, eu tinha decidido que eu ia fazer o processo, eu ia fazer um concurso na minha cidade. E eu tinha certeza que eu ia passar. Eu fiz minha inscrição, fiz a inscrição da Adriana. Irmãos, não me pergunte o que aconteceu. Eu não consegui lembrar de pagar. E também não tinha dinheiro para pagar boleto. Era R$150 cada um. Eu não tinha dinheiro. E eu também acabei esquecendo. E eu fiquei frustrado, porque eu pensei assim, eu poderia voltar para a minha cidade já com um concurso e amarrar meu burro na sombra, né? E eu lembro que, meio frustrado, meio entristecido, achando que as coisas iam acontecer do meu jeito, nesse dia que a Adriana falou isso, eu fui para frente do computador e falei assim, eu estou cansado, me dá uma resposta. E aí o pouco de bateria que tinha no meu celular, eu abri meu celular e pegando a internet do vizinho, eu abri o meu e-mail e tinha lá uma convocação do GDF, que foi quando eu assumi para dar aula. Então, eu comecei a ter um pouquinho de esperança, mas no primeiro mês eu não recebi o que eu deveria receber, passou para o mês seguinte, e conta não espera. Chegou dias, irmãos, em casa, da gente ter arroz para comer uma vez por dia.
agora, no mês de agosto. Esse ano foi todo assim com a gente. E aí, quando as coisas melhoraram, e quando o pastor fez essa pergunta, eu fui para casa e eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso ser responsável, eu preciso dar uma resposta, mas eu não posso também achar que vai acontecer um milagre. E eu fui para casa, era uma segunda-feira. Na terça-feira, eu vi um grito da Adriana, passei! Aí eu, passou aonde, moça? Amor, eu passei. Aonde? Saiu o resultado da prova do processo seletivo temporário do GDF. Eu falei, como assim? Só ia sair o resultado em dezembro. Não, saiu, amor. Você tem que ver. E a gente estava indo na semana seguinte. Uma semana anterior eu tinha falado que ia ser difícil. Na semana seguinte, ia ser difícil ficar em Brasília. Aí eu chego lá, e a Adriana, abre aí, vê aí e tal. A gente estava chegando na casa do Moreiro, que é onde o grupo da gente se reúne. E eu falei, nós não vamos falar nada para ninguém. E a Adriana, olha aí, se você passou, qual a sua classificação? Moreiro, opa! Aí o Moreiro ouviu e falou, tem classificação? Eu falei, não tem mais jeito, é melhor abrir o jogo, contar o que aconteceu. E aí, irmãos, para a glória de Deus, na segunda eu não sabia, na terça-feira eu já tinha certeza. Eu passei em 44º lugar na regional de Sobradinho, então nos próximos 2 anos eu continuo aqui em Brasília, para a glória de Deus. O que a gente aprende com isso? O que eu aprendi com isso? Primeiro, não é que eu estava desobedecendo a Deus, é que a minha visão ela estava limitada. Eu não estava conseguindo enxergar o Deus que providencia todas as coisas. Irmãos, às vezes Deus vai nos fazer passar por deserto, por situações difíceis. Eu tinha vergonha de algumas vezes falar assim, eu não vim para a igreja porque eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. E eu sempre tive algo comigo, eu não vou falar nada para ninguém. Eu vou falar para o Senhor. E um detalhe, lembra do que o pastor falou? De que ia ser um tempo de abundância? Pois é, aí eu chego antes de terminar a semana, na sexta-feira, eu recebi o meu salário da clínica. E por incrível que pareça, eles me deram um aumento. Irmãos, não é coincidência. É a mão de Deus agindo quando você resolve obedecer. A Adriana tinha falado para mim, amor, eu não quero voltar. Eu falei, Adriana, calma. Deus não deu a resposta ainda, mas Ele vai dar. Na segunda, na terça eu já tinha a resposta. Deus é maravilhoso. Irmãos, por incrível que pareça, todas as vezes que o pastor fez um desafio aqui, eu sempre fui a primeira pessoa, para a glória de Deus, a ser o primeiro experimentado com essa colheita abundante. Ano passado foi assim também. Eu louvo a Deus, porque Deus me sustentou no ano passado, foi um ano difícil. Mas esse ano foi um ano extremamente complicado, um ano de escassez. Quando eu vim para cá, a igreja me convidou, e esse ano a igreja não tinha como me ajudar. E eu tive que me virar nos 30. Em outro tempo eu já teria ido embora. Mas eu disse, eu vou ficar, porque eu quero saber qual a vontade do Senhor. Irmãos, o resultado da obediência é colheita abundante. Para a glória de Deus, eu sou testemunho vivo do que Deus é capaz quando você resolve obedecer a Ele. Lembre-se,
para que eu tenha uma colheita abundante, eu preciso obedecer a Ele. E eu preciso permanecer nele. Eu convido você a ficar de pé, agora nesse instante. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara.